Mais de 50 personagens já foram escalados para o DCU, incluindo vários super-heróis da Liga da Justiça. No geral, é um bom começo. Mas, obviamente, ainda há uma infinidade de personagens que ainda não tem nenhum ator associado a eles. Quero analisar isso neste vídeo, focando nos membros da Liga da Justiça ainda não escalados. Deixe um like, inscreva-se para ajudar a alcançar 100 mil inscritos e acompanhar mais conteúdo do DCU. Vamos lá! O objetivo deste vídeo não é analisar cada personagem e escolher quem eu acho que deveria interpretá-los. Não sou diretor de elenco, não tenho acesso às fitas de audição e nem vi todos os atores em algum trabalho. Quero dar um passo atrás no processo de seleção de elenco e analisar como as descrições de cada personagem deveriam ser antes de considerar atores. Chamada de elenco é o convite para que atores que atendam aos critérios de um personagem, como gênero, idade, altura, etnia, tipo físico e até semelhança com um ator famoso ou estilo, façam um teste. Isso é importante para garantir que a seleção escolhida se encaixe de modo geral nos personagens que procuram. Especialmente com os personagens do universo DC, que já possuem visuais e estilos definidos e deveriam ao menos tentar recriar. Dito isso, a importância disso varia de personagem para personagem. Alguém como o Batman, eu acho que absolutamente sempre precisa ser um cara branco, e John Stewart sempre precisa ser negro. Já as etnias de personagens menos conhecidos, como Monstro do Pântano ou Senhor Milagre, são bem mais flexíveis. Após analisar a chamada de elenco, darei exemplos de atores adequados e minha escolha final, que pode ser vista como minha escolha de fã. Mas não vou negar que muitos deles serão escolhas populares dos fãs, pois costumam se encaixar no perfil. Vamos começar pelo principal. Bruce Wayne, o Batman, é provavelmente o personagem favorito dos fãs no DCU. Será necessário escolher alguém à altura do papel de Robert Pattinson, enquanto procuram uma versão mais fantasiosa e focada na Bat-família do personagem. Batman deve ser um cara branco, ele definitivamente precisa ser branco, e deve ter mais de 1,80 metros de altura com cabelo preto ou castanho escuro. Ele precisa ser convencionalmente atraente. Atlético, capaz de ser durão, inteligente, introspectivo, carismático e com humanidade, essas são características do Batman. O que não se sabe sobre essa versão em particular é a idade dele. Considerando que no momento de sua estreia em The Brave and the Bold, Damian também vai estrear, isso significa que ele provavelmente já está no seu quarto Robin. Inicialmente, eu pensei que isso é algo que você pode encaixar talvez em uma carreira de 10 anos, ou seja, Bruce Wayne estaria na casa dos 30 e poucos anos, chegando aos 40 mais ou menos na mesma idade do Superman. Ou ao menos mais perto do que alguém como Hal Jordan. Com as escolhas de elenco de outros personagens, como Hal Jordan, vemos que as idades dos heróis desse universo serão bem mais variadas. E o Superman parece ser mais jovem nesse universo do que o normal. A escolha de elenco do Hal mostrou que personagens contemporâneos nos quadrinhos podem não ser neste universo. Por isso, e pelo papel de figura paterna, acho que o ator do Batman no DCU deveria ter cerca de 40 anos mesmo que Ironic. Robert Pattinson terá cerca de 40 anos ao lançar The Brave and the Bold. Apesar disso, Pattinson parece um pouco mais jovem do que sua idade. Quem eles escolherem precisa aparentar ter cerca de 40 anos e ter jeito de pai. Jensen Ackles, favorito dos fãs e com 46 anos se encaixaria, mas não gosto da ideia. Também não gosto do Alan Richards para o papel. Acho que ele combina muito mais com outros personagens, por exemplo, ele definitivamente seria minha escolha para interpretar o Capitão Adam Oliver, Jackson. Cohen tem 37 anos, mas teria cerca de 40 ao filmar The Brave and the Bold. Jake Gyllenhaal pode funcionar. E não estou brincando quando digo que Henry Cavill combinaria muito mais como Batman do que ele jamais combinou como Superman. E sinceramente, o fato de ele já ter interpretado o Superman é o único motivo pelo qual ele não é minha primeira escolha. Minha escolha final seria Sam Witwer, atualmente com 46 anos. Alternativamente, eles podem talvez escolher alguém mais jovem e ou condensar uma longa história em cerca de uma década. Ou talvez dizer que ele é mais velho do que aparenta por causa de boa genética. Eu escolheria Tom Bateman, não apenas porque seu sobrenome quase é Batman. Ele lembra muito Bruce Wayne, mas eu escolheria um Batman de 40 anos interpretado por Sam Witwer. Outra escalação muito importante e aguardada é a da Mulher Maravilha do DCU. Diana possui características que dificultam sua escolha nos quadrinhos. Ela tem 1,85 metros, mas isso excluiria quase todas as mulheres. Acho que ela deve ser alta, mas não precisa passar de 1,80 metros. Gal Gadot tinha 1,78 metros, o que era uma altura perfeitamente aceitável, e acho que eles poderiam considerar atrizes alguns centímetros mais baixas também. Eu diria para limitar a partir de 1,73 metros. Ela também precisa ser bonita, estar em boa forma física e ter uma aura de experiência. Eu sei que muita gente quer que ela seja muito musculosa e, embora eu concorde que ela deva ter um pouco de músculo, não acho que deva ser tanto a ponto de comprometer a feminilidade dela.
Sobre a idade, acho que a atriz deveria ter no máximo uns 30 e poucos anos, pois se fosse mais velha, talvez não transmitisse tanta autoridade. E você corre o risco de a personagem parecer velha muito rápido para uma personagem que supostamente não deveria envelhecer. Dependendo da versão da Mulher Maravilha que eles querem fazer, existe também a questão da etnia dela. Nos quadrinhos, ela geralmente é retratada como branca, mas Themyscira está profundamente ligada à mitologia grega. Acho que deveriam limitar a busca a atores de origem mediterrânea. As opções populares dos fãs não combinam tanto. May Calamé é um pouco velha demais e também um pouco baixa demais. Adria Rojana não é mediterrânea e também é um pouco baixa demais. Achei que Melisande Mahut combinava bem com a aparência e ela é grega, mas devem preferir alguém mais jovem. Cláudia Domitty seria uma boa escolha. Ela tem 32 anos, é mediterrânea, mas não é claramente de nenhum país específico. Bonita, na minha opinião, pelo menos. E baseando-se na atuação dela em The Boys, ela tem uma presença muito marcante. Isso faz com que ela pareça mais velha, mas não aparenta ser mais velha. Acho que por causa disso, ela seria perfeita para a Mulher Maravilha, embora ela também pudesse interpretar Talia al Ghul com certeza. O Flash é um canto do mundo que ainda não foi confirmado para o DCU até agora, mas dada a importância deles para o universo, com certeza vão aparecer. Uma grande questão é se o foco será em Barry Allen ou Wally West. Sempre defendi que é hora do Wally ter mais destaque e isso parece cada vez mais provável com o tempo. Vou escalar considerando Wally com pouco mais de 20 anos e Barry sendo velho o bastante para ser uma figura paterna, esteja vivo ou não. Barry Allen deve ser um homem branco relativamente alto, entre 35 e 45 anos com cabelo loiro ou castanho bem claro. Aparência atraente, boa forma física e inteligência. Sempre achei que Chris Evans seria um ótimo Barry Allen e aos 43 anos está na idade certa. Eles devem evitar comparações com Capitão América e Tocha Humana. Lucas Till é popular entre fãs, mas aos 34 anos está um pouco fora da idade ideal. Porém, ele talvez funcionasse com um dos atores do Wally West. Eu escolheria Patrick J. Adams. Ele se parece com Barry, alto, atraente, 43 anos, cabelo loiro escuro e atuou em Suits como um personagem inteligente e espirituoso. Consigo até imaginá-lo como Io Barton se adaptarem ao arco do retorno de Barry Allen quando Io Barton assume o rosto do Barry. Quanto ao Wally, antes de tudo, ele precisa ser um homem branco e ruivo. O ideal seria que ele estivesse no início dos seus 20 anos. Se alguém tiver entre 25 e 30 anos e o Barry Allen cerca de 40, acho que está tudo certo. Fora isso, não acho que a altura dele importe muito, mas também não acho que ele deva ser mais do que alguns centímetros mais baixo que a média, e a altura dele pode chegar até uns 1,95 metros. Ele precisa ser atraente, em forma e ter carisma e identificação que talvez Barry, aos 40 anos, não tenha, algo como Peter Parker. Eles poderiam escolher KJ Apa ou Jake Austin Walker, ambos com 27 anos. Mesmo assim, prefiro alguém mais jovem, como Kit Connor, de 20 anos, ou minha escolha, Matt Lindsay, de 23. Ele tinha a energia de Peter Parker e Wally West em Ms. Marvel. Tem só 1,73 metros, um pouco abaixo da média, mas não acho que Wally precise ser alto. E ele só precisaria ficar um pouco mais forte do que é agora, mas isso é algo que os atores fazem o tempo todo. Outro lado não confirmado do universo que apareceu recentemente como o Flash no universo anterior é o Aquaman. Quem teria que ser diferente da interpretação de Jason Momoa? Mas isso é fácil, já que ele não parecia com o Aquaman dos quadrinhos. Acho que deveriam buscar atores brancos e loiros que combinam mais com papéis de autoridade e rei do que o Momoa. Além disso, ele precisa ser atraente, musculoso e conseguir deixar a barba crescer. Como sempre, a maior dúvida é sua idade, mas não temos muita informação para isso. Aquaman não possui laços próximos com outros heróis da corrente contínua. Além disso, não podemos usar as idades de personagens como Asa Noturna ou Wally West para deduzir a de Garth. Por ser menos importante e distante desses personagens, seu visual e linha do tempo podem ser drasticamente alterados. Além disso, Aquaman é menos uma figura paterna para ele do que Barry, Wally, Batman ou Dick. Então, sinceramente, o Aquaman pode ter desde uns 30 anos até uns 40 ou até mesmo 50, dependendo da caracterização. Alguém mais velho que poderia se encaixar é Alexander Skarsgård. Ele tem 48 anos, 1,93 metros de altura e definitivamente poderia parecer um super-herói. Liam Hemsworth poderia seguir o irmão como super-herói, mas Alexander Ludwig seria uma escolha ainda melhor. Ele é um pouco mais jovem, com apenas 32 anos, mas ainda assim é mais velho que o Superman. E ele realmente tem o visual certo e já interpretou um rei antes, especificamente em Vikings. Encerrando os fundadores da Liga da Justiça, o Caçador de Marte é interessante por não ser humano? O personagem tem 2,30 metros, é verde, mas quem o interpretar não será assim. Provavelmente usaria captura de movimento. Então, o mais importante de tudo é a presença e a voz do ator.
Ele deveria ser homem e, idealmente, ter mais de 40 anos para dar ao Jean uma voz madura, mas altura e etnia não importam. Dito isso, ao longo da história e adaptações, John foi majoritariamente interpretado ou dublado por atores negros, e com razão. Eles têm vozes profundas que combinam com o personagem e, sinceramente, a DC carece de atores negros notáveis. Acho que Djimon Hounsou, que já atuou com James Gunn, Sterling K. Brown e minha escolha, Charles Parnell, seriam bons para o papel. Acredito que Arqueiro Verde e Canário Negro deveriam ser escolhidos juntos, priorizando a química entre eles na seleção do elenco. Não posso confirmar isso, mas achei importante mencionar. Vale lembrar que o Arqueiro Verde deve ser um homem branco, alto, com cabelo loiro ou castanho claro. Talento para comédia, pode usar cavanhaque e tem o essencial de super-herói, forma física e aparência atraente. Sobre a idade dele, eu queria que o Arqueiro Verde do DCU fosse da mesma época do Hal Jordan, teria usado isso como base, mas não quero ver um Arqueiro Verde de 60 anos, considerei que Roy Harper tem idade parecida com Wally West, cerca de 20 anos, e Oliver é suficientemente mais velho para ser uma figura paterna. Então ele teria a mesma faixa etária do Barry Allen de 35 a 45 anos, ironicamente, isso torna Steven um candidato mela, mas deveriam escolher alguém novo como Garrett Hedlund, que é um fancast popular. Ele tem 40 anos, 1,88 metros de altura e se parece muito com o Oliver Queen. No entanto, não posso falar sobre a habilidade de atuação dele, e eu acho que alguém que poderia se encaixar tão bem quanto é o Wyatt Russell, que tem 38 anos e também tem 1,88 metros de altura. Tem todas as características físicas do Oliver Queen, já mostrou talento para comédia e agora atua na Marvel como agente americano. Tenho a impressão de que, quando Oliver estrear, a história do agente americano já terá acabado. Canário Negro costuma ser de 6 a 8 anos mais nova que Oliver, então diria que ela tem entre o final dos 20 e meados dos 30 anos. Ela seria uma mulher branca, muito atraente, atlética e um pouco mais alta que a média. O cabelo deveria ser preferencialmente loiro, mas não necessariamente preto. Na maioria dos quadrinhos, Canário não era loira natural. Se optarem por mostrar que ela tem cabelo preto ou castanho e usa peruca loira como Canário Negro, isso é possível. Ela também teria que ter um ar de esperteza de rua e ser durona. Não pode ter uma voz muito aguda, um pouco de masculinidade, mas ainda assim bem feminina. Ela já foi cantora nos quadrinhos, mas não acho que precisem adaptar isso, então a atriz não precisa cantar bem. Uma escolha de fã que funcionaria é Samara Weaving. Eu escolheria Lily James, pois acho que tem o visual certo, é ótima atriz e se encaixaria no papel. Se eu escalasse os dois personagens juntos, faria isso com base na química desses atores em outro filme ou série. Escolheria Sydney Sweeney como Canário Negro e Glenn Powell como Arqueiro Verde, pois têm ótima química e encaixariam bem nos papéis. Prefiro Wyatt Russell como Arqueiro Verde e Lily James como Canário Negro. Glenn Powell também poderia ser o Gladiador Dourado, embora não pareça que fará isso. Até agora, só Kumail Nanjiani está cotado para Gladiador Dourado. Sinceramente, ele não se encaixa no papel nem no perfil buscado. Eu não o escolheria. Em qualquer sentido da palavra, o Gladiador Dourado definitivamente deveria ser branco. O cabelo loiro dele é uma parte fundamental do visual, e sinceramente, a história de fundo e a personalidade dele não funcionariam tão bem de outra forma. Além disso, ele pode ter qualquer altura, exceto nos extremos. Deve ser em forma, atraente, engraçado, saber interpretar um convencido e ser muito heróico. Eles deveriam escalar ele com Ted Kord para garantir a química entre eles. Por isso, Gladiador Dourado e Ted deveriam ter idades próximas. Não sabemos a idade do Ted neste universo, mas ele tem uma filha de cerca de 20 anos. O diretor de Besouro Azul queria escalar Jason Sudeikis, atualmente com 49 anos. Eu acho que eles deveriam simplesmente seguir em frente e escalar Jason Sudeikis como Ted Kord e escolher alguém que não seja mais do que uns 10 anos mais novo que o Jason. Alguém entre 39 e 45 anos, acho que algo mais antigo seria exagero. Um nome popular entre fãs que se encaixa é Billy Magnuson, pelo menos acho, nunca vi ele em nada. Acho que Ryan Gosling é quem mais se encaixa, seria minha escolha, apesar de parecer um desejo impossível pelo estrelato dele. Ele se parece e tem o talento para ser o Booster Gold. Se fosse para escolher alguém mais jovem, escolheria Shane Top, pois também lembra o personagem. O papel é hilário, e seria divertido ver um influenciador como um super-herói. Se Ted Kord não for interpretado por Jason Sudeikis, ele deveria ao menos servir de modelo para o personagem. Alguém no final dos 40 anos branco, cabelo castanho, provavelmente, e novamente escalado ao lado do Booster Gold, mas minha escolha de fã é Jason Sudeikis.
Sobre Kumail Nanjiani, penso que ele poderia viver outros heróis da corrente contínua. Minha escolha pra ele seria o Senhor Milagre, um personagem que eu acho que pode ser de qualquer etnia e cor de cabelo. Deve ser um homem com menos de 1,78 metros, mais acima de, digamos, 1,65 metros, entre 30 e 50 anos e escalado junto com a Big Barda para o teste de química. E elas definitivamente também devem ter mais ou menos a mesma idade. Falando da Big Barda, ela deve ser escalada junto com o Senhor Milagre e ter por volta da mesma idade, entre 30 e 50 anos. Ao contrário da Mulher Maravilha, ela precisa ser bem alta, no mínimo 1,80 metros mais alta que o Senhor Milagre e ter um pouco de músculos, especialmente após ganhar massa muscular. Eu preferiria se a Big Barda fosse de uma etnia com tom de pele mais claro, mas para ser sincero, se acabarem escolhendo alguém que não se pareça necessariamente com a Big Barda dos quadrinhos, eu realmente não me importaria tanto. Eu admito, a Big Barda realmente parece uma personagem muito difícil de escalar. Se não for por outro motivo, é porque não há muitas mulheres que sejam tão altas assim. Uma atriz que eu encontrei que poderia se encaixar é a Megan Gale. Orion deveria ter idade semelhante ao Senhor Milagre, entre 30 e 50 anos. Independentemente disso, pode ter qualquer altura razoável, ser musculoso, bom ator, muito raivoso e talvez com um rosto não convencionalmente atraente, pelo menos não totalmente. Etnia e cor de cabelo são indiferentes, mas eu escolheria Jeremy Allen White, apesar de ele já ter dito que não quer atuar em filme de super-herói. Então, se não for ele, alguém parecido com ele. As histórias do Gavião Negro e da Mulher Gavião são muito complicadas e eu acho que o DCU deveria tentar simplificá-las pelo menos um pouco. Até agora, sabemos que Isabella Merced, que tem apenas 23 anos, vai interpretar a versão Kendra Saunders da Mulher Gavião, levando em conta a idade dela. Eu apostaria nisso. A encarnação anterior era Shiara Sanders, uma membro da Sociedade da Justiça da América, que morreu de velhice no início dos anos 2000 e reencarnou como Kendra Saunders. O marido dela era Carter Hall, o Gavião Negro da Sociedade da Justiça da América, que talvez tenha morrido pouco antes. Carter então reencarnou, o que considero sua próxima vida. Qatar Holi, um policial de Thanagar, que em sua primeira aparição virá à Terra em busca de sua alma gêmea, Mulher Gavião. Tudo isso é especulativo, mas também é exatamente o que eu faria, e é nisso que vou basear a escolha do ator para ele. Então, eu acho que o Gavião Negro deveria estar no final dos seus 20 anos ou até na metade dos 30 e idealmente ser muito alto e muito musculoso. Quanto à etnia, o Gavião Negro pode ser absolutamente qualquer uma. Ele era negro em Adão Negro e tudo bem, isso realmente não importa. Dito isso, minha escolha para o papel seria, na verdade, alguém que realmente se pareça com o Gavião Negro nos quadrinhos. Aaron Taylor Johnson, de 34 anos e 1,80 metros, é uma das poucas pessoas que provavelmente conseguiria usar o traje clássico do Gavião Negro, sempre sem camisa. O Homem Borracha definitivamente deveria ser um cara branco com um forte talento para comédia, muita energia e talvez um corpo meio magro. Ele pode ter qualquer idade adulta, exceto ser muito jovem ou velho, altura média ou acima, e cabelo castanho ou preto. A opção favorita dos fãs que acho perfeita é Ben Schwartz, então escolheria ele. Se não, também imagino Andy Samberg ou John Mulaney. Acredito que esses atores também seriam ótimos para o Homem Elástico, principalmente Andy Samberg, já que ele interpretou um detetive cômico em um romance em Brooklyn 9-9. E eu consigo ver esse tipo de coisa sendo traduzida para o Homem Elástico, que eu acho que basicamente teria o mesmo perfil de elenco que o Homem Plástico. Exceto talvez um pouco menos no lado cômico e mais no lado detetive. Vixen deve ser uma mulher negra entre 25 e 35 anos com cabelo preto ou castanho e aparência de supermodelo. Na verdade, eles deviam escolher uma modelo, uma atriz da moda ou ao menos uma atriz muito bonita, já que esse é o papel da Vixen no universo. Como ela é uma supermodelo, acho que ela também deveria ser mais alta. Nos quadrinhos ela tem 1,75 metros, então algo por aí, com uma diferença de alguns centímetros para mais ou para menos. A atriz Anna Dewap, que interpretou a Estelar em Titãs, teria sido uma escolha muito melhor para a Vixen do que para a Estelar, mas ela também está um pouco acima da faixa etária. Nathalie Emmanuel também seria uma boa opção, especialmente por sua beleza. Porém, a atriz de 27 anos, Ella Belinska, seria ainda melhor, pois se parece muito com a Vixen. Sem contar que ela é bem alta, com 1,80 metros, então ela seria a minha escolha. Monstro do Pântano é um caso interessante porque eles poderiam escalar um ator para interpretar tanto Alec Holland quanto o Monstro do Pântano, ou ter dois atores diferentes, um para o Monstro do Pântano e outro para Alec Holland. Se forem a mesma pessoa, o ator deve ser um homem entre 30 e 40 anos com voz grave. Sugestões: Bill Skarsgård, Boyd Holbrook ou, na minha opinião, Lee Pace. Se forem separados, esses seriam meus escolhidos para Alec Holland, já que ele é tão neutro que qualquer um pode interpretá-lo, então mantenho esses atores.
O monstro do pântano seria vivido por alguém mais velho, de voz mais grave, como Vincent D'Onofrio, que já demonstrou interesse no papel, Keith David ou Vin Diesel, que tem dublado o Groot esse tempo todo. E eu acho que seria engraçado se ele passasse a interpretar a criatura vegetal residente da corrente contínua. Dito isso, eu preferiria que Lee Pace interpretasse Alec Holland, além de dublar e fazer captura de movimentos do monstro do pântano. O Tornado Vermelho poderia ser interpretado por praticamente qualquer pessoa, desde que seja um homem que consiga fazer uma voz robótica e não seja muito baixo. Se seguirem o exemplo do Visão, usando maquiagem em um ator, eu escolheria Rami Malek. Se o Tornado Vermelho for feito só em CGI, um dublador como Ross Marquand ou Michael Emerson deveria dar voz a ele. Zatanna deve ser uma mulher na casa dos 20 ou início dos 30 anos de qualquer altura que não seja extrema e de qualquer etnia que não seja muito escura, com cabelo preto ou castanho e, claro, muito atraente. Jenna Ortega foi uma escolha muito popular dos fãs pra Ravenna, e ainda é, mas eu acho que ela está velha demais pra interpretar a Ravenna. Eu acho que a Ravenna deveria ser uma adolescente de verdade, e acho que ela poderia se encaixar como Zatanna. Minha primeira escolha seria Camila Mendes, que combinaria com a personagem. Aos 30 anos ela está na faixa etária e mantém-se no lado sombrio da Liga da Justiça. Constantine deve ser um homem entre 30 e 45 anos, branco e britânico, com cabelo loiro ou castanho claro. Dan Stevens é uma escolha popular dos fãs que pode funcionar, mas Constantine é o único personagem que considero. Se trouxerem de volta o Matt Ryan, não o Keanu Reeves, não reclamaria, pois ele é perfeito. Ele já interpretou Constantine em vários universos e mídias, e aos 43 anos está na faixa etária ideal. Então, para simplificar, vamos escolher Dan Stevens. Como mencionado anteriormente, Alan Ritchson seria a escolha perfeita para o Capitão Adam, porque quem interpretar ele deve ser um homem alto e musculoso, que saiba fazer bem o papel de um soldado sério e sem rodeios. A etnia ou cor do cabelo dele não importa muito, mas Alan Ritchson é minha escolha. O outro Adam do universo de Dezembro é interessante. Eles poderiam ter escolhido Ray Palmer como o Adam ou envelhecê-lo e colocar Ryan Choi como o Adam principal. Então, mesmo que eles escolham Ray Palmer, ele pode ter desde uns 30 anos até chegar aos 50. Meu instinto inicial é tornar Ray Palmer mais velho e aposentado, focando em Ryan Choi. Não faço isso porque ele é o encolhedor principal da corrente contínua. Devem evitar tantas comparações com o Homem-Formiga, pois transformar Ray em velho e passar direto para Ryan lembra o que fizeram com Hank Pym e Scott Lang no filme do MCU. Em vez disso, o Ryan pode ser deixado para um pouco mais tarde e, por causa disso, não vou escalar ele agora. Enquanto o Ray Palmer, na minha opinião, deveria ter mais ou menos a mesma idade que seu melhor amigo dos quadrinhos, o Gavião Negro, então por volta dos 30 anos. Além disso, pode ser de qualquer etnia de pele clara, menos asiático, senão seria o Ryan Choi. Qualquer altura que não seja extrema, cabelo castanho ou preto e alguém bom em atuar e muito inteligente. Seria engraçado se o Warverse tivesse iniciado a moda de ex-atores do Superman interpretarem Ray Palmer. Henry Cavill é um pouco velho e não aceitaria, e acho que Tyler Hoechlin não combina. Os outros atores anteriores também são velhos demais. Vamos analisar dubladores do Superman, como The Tomorrow vs Darren Criss, que se encaixa bem. Ele seria minha segunda opção? Minha primeira escolha é Jack Quaid, que dubla o Superman em Moz. Ele tem 32 anos, se parece com Ray Palmer, e realmente interpretou um cientista em Oppenheimer. Ele seria minha escolha. Com essas escolhas de fãs e escalações reais, assim poderia ficar a potencial Liga da Justiça expandida do DCU. Existem muitos outros membros da Liga da Justiça, mas só posso falar de alguns em um vídeo. Alguns podem aparecer em uma possível continuação, caso sejam membros importantes dos Jovens Titãs. Deixe suas escolhas de elenco nos comentários e obrigado por assistir.